E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje vai ser a parte 2 daquele listão de exercícios que eu estava fazendo para vocês. E nessa segunda parte eu retirei ela desse site do Passei Direto, que é uma listinha de exercício que eu encontrei por lá. E daí vamos ao que interessa. Então, no primeiro exercício, o que podemos afirmar sobre o número 1024? Letra A, é um número divisível por 3. Letra B, é um número par e divisível por 2. Letra C, como não termina em 5, é divisível por 10. E letra D, como é um número ímpar, é divisível por 3. Qual que é a recomendação minha de estudo para vocês? Que vocês leiam o enunciado, leiam as alternativas quando for um exercício que tem alternativa para você escolher, que é o que a gente chama de múltipla escolha, ou de fazer xizinho, como você estiver habituado a escutar por aí. E depois você pensa a respeito de tudo que você olhou, porque normalmente uma alternativa ali, ela está amarrada na outra de alguma maneira. E nesse caso aqui não é diferente, vocês já vão perceber. Por exemplo, o número 1024, deixa eu pegar a canetinha aqui. Nesse número 1024, nós temos algumas observações a serem feitas. Por exemplo, é um número divisível por 3. É ou não é? Qual que é o critério por 3? Era pegar todos os algarismos e somar. Então, 2 com 4, 6 e 1, 7. Então, de cara aqui, eu já sei que não é divisível por 3. Então, falso. Letra B. Como é um número par, é divisível por 2. Isso é uma afirmação verdadeira. Vou colocar só o Vzinho. O exercício não fala que só tem uma alternativa correta, então vamos olhar as demais. Letra C. Como não termina em 5, é divisível por 10. Tá, não é verdade, porque, primeiro, tá falando que não termina em 5, mas não tá falando que termina necessariamente em 0. Então não dá para afirmar que isso é uma afirmação verdadeira. Então, falso. E daí na letra D, como é um número ímpar, já de cara, mentira, 4 é par. Então a única alternativa correta é a letra B de bola. Número 2, qual das quantidades abaixo pode ser dividida em 7 partes iguais? Então como que você descobre se o número ele é divisível por 7? Tem um jeito normal, o dito clássico, que é a primeira coisa que a gente faz, que é a tentativa e erro. Então você vai pegar, vamos supor, 20, dividir por 10, você vai saber que é 2. Então, R$20 para 10 pessoas dá 2 para cada um. E 12 vezes 10, 20, e 20 menos 20, 0. Então, esse cara aqui é o dividendo, esse cara aqui é o divisor, que é o que a gente está falando. O 0, 0 aqui é o resto, e o 2 é o quociente. Então, quociente, dividendo, divisor. Tá. Então, quociente, vou deixar só o quê? E aqui é o resto. Olha só, aqui, esse 0, 0 significa que não sobrou nada. Então, o resto é 0. E é exatamente isso que eu preciso verificar nos demais. Posso pegar o 300 dividir por 7, o 210 por 7, 150 por 7 e o 239 por 7? Pode, mas não é o jeito mais prático de resolver isso. O jeito mais prático é o quê? É ver o critério de divisibilidade pelo número 7. Já tem até um vídeo no canal que eu estou fazendo justamente a respeito disso. Então a gente vai fazer o quê? O critério dizia o seguinte: se eu tivesse o número, sei lá, 123, nós pegamos o último algarismo e fazemos ele vezes 2. Feito isso, vai sobrar esse 12. Então ficaria como? 12 menos o resultado desse 3 vezes 2, que é 6. E aqui dá 6. Esse 6 é a verificação se ele existe na tabuada do 7. Então aqui é exatamente isso que a gente vai fazer. Por exemplo, na letra A, 300. Se eu pegar o 0 ali, que é o primeiro algarismo, que é a casa da unidade, e eu dobrar, continua 0. Então, 30 menos 0, 30. E 30 não existe na tabuada do 7, porque do 28 pula para o 35. 210 metros. Mesma coisa, porém, o 21 ele existe na tabuada do 7. Então aqui
Beleza, vou deixar marcado como verdadeiro. E aqui como falso. 150 ml, mesma coisa, só que nesse caso, se fosse 140 daria. Como é 150 não dá, porque 15 não existe na tabuada do 7. Então, falso. E o 239 vai ser o quê? 23 menos o dobro do 9, que é o quê? 18. E nesse caso, a diferença do 23 para o 18 é apenas 5. E 5 não existe na tabuada do 7, então também não. A única alternativa que é correta também é a letra B de bola. Número 3, observe a figura abaixo e marque a alternativa correta. Então vocês têm um diagrama aí com alguns números, vocês têm o quadrado ou retângulo, como vocês queiram ver, contendo os números 8, 12, 20, 18, 16 e 24. Porém, ao mesmo tempo, vocês têm o círculo, aí, ou o oval, como vocês queiram falar, com os números 9, 12, 21, 18, 33, 24, 15 e 27. O que esse diagrama está querendo dizer? Está querendo dizer que os números ali que eu coloquei em destaque de amarelo, 12, 18 e 24, eles existem tanto no quadrado quanto no círculo. E aí temos as 4 alternativas aqui que ele está falando. Letra A, todos os números são divisíveis por 2. Não, mentira. Por quê? Porque o 27 aqui ele é ímpar. O 33, o 15, o 21, o 9. Então, só nessa brincadeira, não são todos divisíveis por 2. Letra B. Os números azuis são divisíveis por 5. Não, também não. Porque para ser divisível por 5, o número precisa terminar em 5 ou em 0. E o único número que tem essa característica é o 15. Os demais, eles não têm isso, porque termina em 4, termina em 8, em 3, etc. Então, também não. Então, falso na A, falso na B. Letra C. Os números verdes são divisíveis por 7. Então, como os números são pequenos, basta só a gente olhar se eles existem na tabuada do 7. Não precisa nem usar o critério. Por exemplo, do 7 vezes 1, que é 7, o próximo número vai para o 14. Então, o 8 já sei que não vai. Aí, do 14, ele já pula para o 21. Então, nem o 16 e nem o 20 fazem parte da tabuada do 7. Logo, ninguém aqui faz parte da tabuada do 7. Falso também. Letra D. Os números que estão na região amarela são divisíveis por 6. Bom, se as 3 primeiras já estão erradas e sobrou só a letra D, pode ter certeza que vai estar certo. Porém, vamos confirmar. O critério de divisibilidade por 6 é aquela ideia que eu falei para vocês dos números coprimos. Por quê? Porque ele tem que ser tanto divisível por um número, sei lá, um número A, quanto divisível por um número B. Tanto o critério A como o critério B tem que satisfazer para que seja divisível por 6. E nesse caso aqui, os números em questão são tabuada do 2 e tabuada do 3. Tabuada do 2 são números pares. Tabuada do 3, aqui você junta os algarismos e vê se existe na tabuada do 3. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Números da região amarela são os números que eu coloquei em destaque. Os 3 números são pares, ok. Então, eu sei que eles são divisíveis por 2. Agora, por 3, vamos ver. 1 mais 2 é igual a 3, então ok. 8 mais 1 é igual a 9, também existe na tabuada do 3, ok. E 2 mais 4 é 6, que também existe na tabuada do 3. Então, ok. Realmente, esses números eles são divisíveis por 6. Então, aí a alternativa que está correta é a letra D de dado. Número 4. Sendo x e y algarismos do número 320x1840y. Ó, você viu que bacana o número aí? Qual é, nesse caso, deve ser o menos... Qual deve ser? Tá, aqui tem um erro de digitação. O menor aqui, menor. Menor valor atribuído a cada uma dessas variáveis, tal que esse número seja simultaneamente divisível por 3 e por 5. Então aqui está pedindo o menor número. Vamos pegar os algarismos, lembrando que eles são de 0 até 9. E aí a gente vai fazer substituições. Está falando que sejam por 3 e por 5. Aqui não fala respectivamente, para indicar que o x tem que ser divisível por 3 e o y tem que ser divisível por 5. Mas,
vamos assumir essa informação, porque está subentendido aí no meio do enunciado. Beleza. Se eu sei que o número tem que ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou ele tem que terminar em 5. Então eu vou escrever aqui esse 320x 840y, em que esse y ele pode ser tanto 0 como ele pode ser 5. Depois a gente vai verificar qual dos dois números. E que o x em questão aqui, ele tem que ser divisível por 3. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos imaginar que esse y fosse 0. Então ele seria 320x 840. Beleza. E agora a gente vai somar tudo para ver quanto falta para ser divisível por 3. Então 8 com 4, 12. Com 2, 14. Com mais 2, 16 e 1, 17. Então essa brincadeira aqui dá 17. Só que eu preciso que ele seja divisível por 3. Então ele teria que ser 18. Só que para ser 18, eu teria que colocar 1 aqui no lugar do 0. Então eu sei que o 0 ele não pode satisfazer a minha ideia. Então ele tem que ser o número 5. Volto para o número aqui. 320x 845. E agora eu vou juntar os algarismos novamente e ver quanto falta para chegar num número que seja divisível por 3. Aí eu consigo descobrir quanto vale o x nesse caso. Então vamos lá. 3 com 2, 5. Com 5, 10. 8 com 4, 12. E 10 com 12, 22. 22 não existe na tabuada do 3. Existe o número 24, olha só. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e o 24. Então, eu sei que o 22 não dá, eu preciso ir para o 24. Então, o meu x aqui, ele tem que valer 2. Porque, olha só, vou rabiscar agora aqui em cima. 322.845. Agora eu vou juntar os algarismos para confirmar se vai dar 24 mesmo, para saber se ele é divisível por 3. Então, vamos lá. 3 com 2, 5. Com esse 5, 10. Com aí esse 8 com 2, mais 10. Com esse 10, vai dar 20. Com esse 4, que a gente não tinha usado ainda, 24. Então, sim, o nosso x ele vale 2 e o y vale 5. Exercício resolvido. Número 5. Considere um número divisível por 9 e por 5. Se somarmos 315 a este número, ele ainda continuará sendo divisível por 9 e por 5? Então vamos pensar um pouquinho, que esse exercício já é um pouquinho mais complicado, porém não é impossível de resolver. Então vamos pegar um número qualquer e colocar 315. Lembrando que ele tem que ser divisível por 9 e por 5. Vou chutar um número qualquer, por exemplo. Para facilitar a nossa vida, eu vou falar que é o 45, o número que eu vou usar, mas eu vou montar rapidinho os resultados da tabuada do 5 e do 9. Olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E da tabuada do 9, nós temos 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ó, a tabuada do 5 poderia continuar, mas eu vou parar por aqui. Se eu olhar quais números tem em comum tanto na tabuada do 5 como na tabuada do 9, o único número que eu vou ter em questão é o 45. Os demais, não. E aí vamos lá. Se eu pegar 45, que é o número que eu estou pensando, mais 315, que é o que ele está me pedindo, está perguntando se esse número continua sendo divisível por 5 e por 9, ou por 9 e por 5, tanto faz. Então vamos ver. Um jeito rápido de fazer isso aqui de cabeça. Pensem o seguinte, se eu tiver 5 mais 4, dá 9. Agora, se eu tiver 6 mais 3, continua dando 9. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando um número de um lado, passando para o outro, e o resultado continua igual. E aqui vai ser a mesma coisa. Esse 315 eu posso pensar como 300 mais 15. E daí 45. Agora facilita, porque vira 345 mais 15. E daí 340, 350, 5 com 5, 10, 360.
360 ainda é divisível por 5 e divisível por 9? Vamos ver. Por 5 termina em 0, ok. Então, por 5, ok. E por 9? Eu vou juntar os algarismos e ver se existe na tabuada do 9. 3 com 6, 9, então também continua sendo divisível por 9. Alguma dúvida, pessoal? Deixe nos comentários aí que eu explico. Exercício 6. Qual o menor número que devemos subtrair desses 61.577 para que a diferença seja divisível ao mesmo tempo por 4 e por 7? Então, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Vamos fazer algumas anotações. 61.577. O exercício está perguntando qual que é o menor número que a gente tem que tirar daqui. Ou seja, quem mais perto do zero a gente vai tirar daqui para que a diferença continue valendo divisível por 4 e por 7. Então, por exemplo, eu vou fazer isso menos 1. E eu vou verificar se ele satisfaz divisível por 4 e divisível por 7. Não deu? Tudo bem. Então eu pego o número de novo, tiro 2. Faço a mesma verificação por 4 e por 7. E assim eu vou até conseguir chegar num número que seja divisível tanto por um quanto por outro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que eu preciso ver, se esse número ele consegue dividir por 4 e por 7, primeira coisa, porque eu já vou dar uma dica para vocês do que vocês vão verificar. Então vamos lá. 77 é divisível por 7, porque se você dividir por 7 dá 11. Mas e por 4? Existe 77 na tabuada do 4? Então, vamos pensar. 10 vai dar 40. 20 vai dar 80. Mas eu quero 77. Se eu fizesse 19 vezes 4, daria 76. Mas aqui é 77. Se esse número, por que eu estou falando isso? Se esse número fosse divisível por 4 também, bastaria eu fazer o quê? Eu pegar um número que ele seja coprimo do 4 e do 7. Como ficaria isso? Eu pegaria, por exemplo, os resultados da tabuada do 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, por exemplo. E o 7? 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante. E daí bastaria eu verificar qual é o menor número que existe nas duas tabuadas para que consiga valer por 4 e por 7. Nesse caso, não tem nenhum número nessa margem que eu coloquei aqui. Eu teria que continuar verificando. Só que como eu já verifiquei que esse número ele não é divisível por 4, então eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Apesar que se ele fosse, a preocupação seria bem menor. Bastaria fazer isso e achar o resultado. Então vamos lá. Critério por 7, beleza. A gente já fez alguns exercícios aí. Então basta tirar o último algarismo, dobrar ele e depois a gente volta e vê a diferença. E vai repetindo, repetindo, repetindo até chegar num número pequeno o suficiente para você saber se existe na tabuada do 7. Que tem as operações sucessivas aí de nome que eu já expliquei em vídeos anteriores. Agora, critério por 4. Os dois últimos algarismos, eles precisam terminar em 00 ou eles têm que ser múltiplos do número 4. O que isso significa? Tem que existir na tabuada do 4. Então, vamos lá. Primeira coisa, se ele não é da tabuada do 4, mas eu sei que ele está perto, o que eu vou fazer? Eu posso, se aqui era 76, eu tirar 1 desse 77, vai virar 76, ok. Agora eu preciso ver se fazendo isso, tirando 1 para virar 61.576, que é o valor menos 1. Se esse resultado for divisível por 7, então beleza, é só tirar 1 e eles ficam divisíveis
esse valor fica divisível por 4 e por 7. Então vamos verificar. 61.576. Então eu vou pegar o 6.157, que é o que sobra, né? Menos o dobro do 6, que é 12. E esse resultado vai dar 6.145, se eu não estiver errado. 57 tira 10, 47, tira 2, 46, 45. Beleza. Aí, continuando. Eu vou pegar 614 menos o dobro do 5, que é 10. Então, vai dar 604. Só que 604 ainda está meio longe. Eu posso repetir mais uma vez essa operação. Então, fica 60 menos o dobro do 4, que é 8. Que vai dar 52. Existe 52 na tabuada do 7? 49... Não existe 52. Então, tirar 1 não resolve. Então, eu vou tirar 2. Só que eu não posso tirar 2, porque se eu tirar 2, já não existe mais na tabuada do 4. Então, como que eu faço? Eu vou pegar o 76, vou deixar de canto aqui, que representa menos 1. Para que continue sendo divisível por 4, o que eu tenho que fazer? Tirar um tanto que faça com que ele continue valendo 4 aí de tabuada. Então, se eu tiro 1, fica valendo 4. Para valer de novo, eu tenho que pegar esse 1 com 4. Então, eu vou tirar 5. Então, 61.577 menos 5. É isso que eu estou falando para vocês. Então, vai virar 72. Certo? Feito isso, beleza. Então, eu vou ter 61.572 e vou fazer a verificação para o 5. Desculpa, para o 7. Porque por 4 eu já sei que existe. Você acha que não existe? Fiz esse silêncio para você se questionar. Porque olha só. 80 é a mesma coisa que 20 vezes 4. Se eu fizer 19 vezes 4, vai dar 76. Se eu fizer 18 vezes 4, vai dar quanto? 72. Então, 72 está aqui. Então, se você duvidou do que eu estava falando, então não duvide, porque eu não estou tentando te enganar. Ou melhor, eu estou querendo ver se você está esperto. Eu não estou querendo te ensinar coisa errada. Agora, verificar se existe na tabuada do 7. Como? Aquela ideia. Eu vou fazer 6.157 menos o dobro do último algarismo, que é 4. 6.153. Não sei ainda se é divisível por 7. Vou e repito a operação. 615 menos o dobro do 3, que é 6. Então, vira 609. Beleza, 609. 609, ainda não sei. Então, vou fazer 60 menos o dobro do 9, que é 18. Se fosse 20, daria 40. Como é 18, é 42. 42 existe na tabuada do 7. Então, o número aqui que eu vou fazer, que a diferença, tá lá, diferença seja divisível ao mesmo tempo por 4 e por 7, é 5. Logo, o número que eu estou analisando é o 61.572. Então, esse número aí é a tal da diferença que o exercício está perguntando. E o menor número que a gente deve utilizar para subtrair é quem? É o número 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aí, que qualquer coisa eu posso fazer um vídeo só para explicar isso daí com maior riqueza de detalhes. Número 7. Alice cozinhou 260 biscoitos e quer armazená-los em 4 potes em quantidades iguais. Quais das afirmações abaixo está correta? Vamos lá. Letra A. Alice não conseguirá dividir os biscoitos em 4 quantidades iguais. Eu acho que ela consegue. Por quê? Lembra que eu falei? Os dois últimos algarismos têm que ser 00 ou da tabuada do 4. Nesse caso aqui, se eu fizer... Deixa eu ver. 10 dá 40. 4, 8, acho que 15. 15 vezes 4 vai ser 60. É isso mesmo, porque 2 vezes 15 é 30, 4 vezes 60. Então, isso é uma mentira. Isso aqui é falso. Porque aqui diz que ela não vai conseguir. E ela consegue. Letra B.
cada pote ficarão guardados 50 biscoitos. Se aqui fala 4 potes, e eu dividir por 4 os 260, se fosse 200 dividido por 4, já daria 50. Como são 260, passa de 50 biscoitos, então falso também. Letra C. Cada pote ficarão guardados 75 biscoitos. E letra D. Em cada pote ficarão guardados 65 biscoitos. Então agora a gente vai ter que pôr a mão na massa mesmo para confirmar se é 65 ou 75. Eu suspeito que seja 65. Mas vamos lá. Como que eu posso fazer? A gente faz o caminho de trás para frente. Tem um vídeo no canal que eu falo a respeito das operações inversas, em que eu falava o seguinte lá. Se eu estiver fazendo, por exemplo, 10 mais 2 igual a 14. Eu estou descendo, olhando como adição. Se eu subir, a operação inversa é subtração. Por quê? Se eu estiver pensando no 14 com o 2, que tipo de operação que eu faço que o resultado vai dar 12? Subtração. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu estava pensando em divisão, a operação inversa aqui é a multiplicação. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer 65. Nossa, que número feio agora. 65 vezes 4. E vou confirmar. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, 24. Com 2, 25, 26. Ó, 260. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Pessoal, essa foi a segunda parte. Eu acredito que ela tenha ficado mais curta que a primeira. Se você está gostando, deixa aí suas opiniões nos comentários do vídeo. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então compartilha aí com os amigos, grupos de WhatsApp, Facebook e etc. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários, que assim que eu tiver oportunidade, eu faço um vídeo aí para explicar isso para vocês. Mais uma vez, obrigado e até a parte 3. Um abraço, fui!